Tá na minha vez de falar. Tô aqui pra lembrar que fui eu. Fui eu quem dançou, cantou, gritou, tudo aquilo que nem sempre pôde ser dito. Então mesmo que me ignorem, que me apaguem, que me censurem, eu resisto. Sempre diferente, cada vez mais forte. Sou toda forma de luta. Sou luz, sou plural. Sou a cultura da diversidade, sempre presente. 29º Festival Mix Brasil. Cultura da diversidade presente. Canal Brasil é... O Canal Brasil é fluente em cinema. Respira cinema. Transpira cinema. Pira cinema. É comédia premiada. Drama de sucesso. É um filme que você não encontrava em lugar nenhum. É lançamento imperdível. E o clássico Que nunca cansa. O Canal Brasil é real. É documental. É aquilo que não querem te mostrar. Mas que você não consegue parar de ver. O Canal Brasil é tudo isso. Olá, bem-vindas, bem-vindes e bem-vindos à 29ª edição do Festival Mix Brasil da Cultura da Diversidade, que nesse ano de 2001 acontece do dia 10 ao dia 21 de novembro. Hoje a gente vai conversar com as realizadoras dos filmes Acesso, de Júlia Leite, e Uma Carta para o Meu Pai, de Aline Belfort. Os dois filmes fazem parte da mostra competitiva de curtas. Gostaria de chamar a Júlia e a Aline para conversarem um pouco com a gente. Olá, bem-vindas. Obrigada por estarem aqui, por aceitarem o convite de conversar um pouquinho com a gente sobre os filmes de vocês. Parabéns. Obrigada, Márcia. Obrigada. São dois filmes que eu gosto bastante. E aí, eu queria, enfim, como a gente também não tem um tempo muito estendido, eu queria que vocês falassem um pouco sobre os processos, né, que vocês tiveram com os filmes, porque, de alguma maneira, tanto o Acesso quanto Carta para o Meu Pai, Uma Carta para o Meu Pai, eles se falam pelo fato de não terem atores, serem filmes quase que solitários dentro dos seus universos. Aí eu queria que vocês falassem um pouquinho, cada uma, um pouco do seu processo. E aí, fique entre vocês quem começa. Pode começar, Aline. Ai, meu Deus. Tá bom, vamos lá. Esse filme começou a ser feito em 2019, quando eu estava cursando um mestrado aqui em Lisboa, que é onde eu estou morando agora. E esse projeto surgiu como um projeto de autorretrato. E em 2018 tinha o ano que o Bolsonaro foi eleito, que foi um ano bem turbulento, né, para o Brasil e para as relações familiares. Nesse ano eu briguei com meu pai e estava carregando isso comigo, essa dor também. E, de certa forma, dentro de vários outros processos, o autorretrato acabou virando essa carta, porque essa relação que acho que a maioria das pessoas tem com os pais, principalmente com o pai, né, com a figura masculina, estava muito ligado para mim em um lugar de ausência. E eu me dei conta de que, dadas as circunstâncias que ficaram um pouco claras assim também nas eleições, que se eu deixasse ele mais longe de mim,
aquela relação ia se perder de uma vez por conta de um medo que a gente tinha de se comunicar, de se relacionar, de se ver realmente, né? Então, essa carta surgiu como esse impulso de tentar criar uma relação honesta com ele para, é isso, passar por cima desse medo. Contando assim bem por cima um pouco o processo. E, Júlia, conta um pouquinho pra gente como se deu o acesso. Como surgiu o acesso? O acesso surgiu durante o ano passado, na pandemia. Estava impossibilitada de estar em vários lugares que são afetivos para mim ou que têm memórias da cidade que são significativos para mim por conta da pandemia. Eu estava em casa o tempo todo. Isso me trouxe várias reflexões, assim, de lugares que eu já estive e que eu gostaria de estar e sei lá, como você falou, Márcia, é um momento, eu acho que ele surgiu de um momento muito solitário, assim, de estar nesse lugar pandêmico e ao mesmo tempo querendo reviver, de certa forma, esses lugares de uma forma coletiva e pensando na minha existência como uma pessoa LGBT. E a partir disso, eu comecei a pensar como eu poderia meio que reinventar essa forma de fazer um filme com as ferramentas que eu tinha e com a ideia que eu tinha de acessar essas memórias e esses lugares. E aí surgiu essa ideia do Google Street View e Google Earth, que são basicamente a fotografia do filme, são a captura desses lugares dentro dessas plataformas, assim, da cidade de São Paulo. E a partir disso eu pensei que eu gostaria de saber das memórias de outras pessoas LGBTs, não só, enfim, o que eu vivi, assim, queria muito partilhar esse momento com outras pessoas que tivessem vivências muito diferentes da minha e em relação à idade, à raça, à orientação sexual e identidade de gênero, assim. Então, eu acho que a partir desse... Eu acho que foi uma tentativa também de fazer um diálogo com essas pessoas nesse momento, assim, da gente reviver o que é ser um corpo LGBT na cidade de São Paulo, no espaço público principalmente, e tentar trazer um pouco, sei lá, de poesia para essas imagens a partir do que essas pessoas trouxeram nos seus relatos, assim. Então teve muita uma sensação de deslocamento nesses lugares pelo que eles representam de certa forma, tipo a igreja, o centro da cidade, ou então um parque que recebia pessoas LGBTs nos anos 90 para, enfim, para se divertir e tal. Ou a própria casa mesmo como um lugar que traz conflitos para as pessoas, né, como uma pessoa LGBT, e como elas ressignificam isso, assim. Então, eu acho que surgiu disso, assim, dessa vontade de saber do outro, assim, das outras pessoas e acessar esses lugares, como estão esses lugares dentro do mundo digital, assim, né, que é o lugar que eu estava morando nesse momento de pandemia, assim. E eu acho que é isso, assim, de querer conversar mesmo com as pessoas. Eu acho que o filme em si, a matéria base dele, né, a matéria-prima, são esses diálogos que eu tive através do Zoom com as pessoas, né? Então, eu acho que surgiu daí. Não, e é curioso porque quando você vai assistindo o filme, né, sobretudo quando a Júlia, a Catarina, está falando, você consegue ir visualizando, né? Porque, por exemplo, aquele final já são as duas personagens mesmo se filmando. Uhum. E no seu é isso, né? Por que eu tracei um paralelo também entre os trabalhos de vocês? Porque o acesso, ele traz uma imagem ou outra das pessoas conversando, dando seus depoimentos via Zoom, mas a história é conduzida via o Google Street View,
E o seu, Aline, ele também trabalha com imagens, né? É você narrando a carta e nenhum dos, com exceção do final, esses personagens eles estão diluídos na imagem, né? Isso, enfim, assistam o filme uma da outra. Acho que vocês vão gostar. Se vocês tiverem algo mais que vocês queiram trazer a respeito dos filmes, enfim, fiquem à vontade. Eu estou muito curiosa para assistir agora o filme da Aline. Eu com certeza vou assistir nas mostras, na mostra competitiva. Sim. Acho que uma coisa que eu posso falar também, levando em consideração que isso vai passar depois que o filme for passado, assim, também. Porque quando eu falo com meu pai, né, através dessa carta, tem muito essa relação do medo, que eu costumo brincar, assim, dizendo que eu herdei o medo dele. E tem um pouco essa maneira de me relacionar romanticamente com as mulheres com que eu me relacionei, me relaciono, que tem essa relação do medo também do não dito, dessa questão de como superar ou como passar por esse medo, que acho que é uma camada que acabou ficando no filme, que não foi racional no momento que foi feito, mas que depois eu fui percebendo, assim, pelas imagens também que eu fui filmando, porque teve isso também, porque no começo do processo eu tinha pego uma mini DV e tinha pensado assim, pronto, escrevi a carta, que imagens agora eu vou usar para ilustrar essa carta, né? Então vou sair filmando todas as imagens do mundo e dar para o meu pai. E aí eu fiz um corte e mostrei para um professor que acabou filmando várias coisas depois, que ele falou assim para mim, Aline, essas imagens não significam nada para mim, nem vão significar nada para o seu pai. O que ele quer ver é você. E aí foi nesse momento que também eu decidi, ok, eu vou ter que aparecer nesse filme, né? Ficou lindo! E foi muito doido, assim, porque eu tenho medo de aparecer, eu tenho muito medo de estar assim de frente para uma câmera. E foi um filme feito por vários olhares também, porque tive vários amigos que me ajudaram a construir essa imagem. A coisa da dança surgiu de uma conversa com uma amiga, Luísa, que falou do Jodorowsky, da psicomagia, sobre como você transformar uma dor ou um trauma performando através do corpo. E aí eu fiquei, menino, vou pra praia, que é o lugar que eu ia com meu pai quando era criança, me filma, sei lá o que eu vou fazer. E baixou um negócio assim que eu comecei a pegar na minha cabeça e, sei lá, de certa forma eu comecei a pensar em todos os carinhos que eu nunca recebi dele, o medo também de falar para ele sobre a minha orientação sexual, sobre tudo. E aí se transformou nisso tudo, assim, também. Acho que só para contar um pouco melhor essas camadas que estão no filme. Mas é uma curiosidade. Chegou um determinado momento do filme que eu fiquei muito em dúvida se seu pai estava. Se você tinha conhecido seu pai ou não, sabia? Sabe quando você fica absorvida? E eu falei, gente, espera. Ela conheceu o pai dela? Não conheceu? Ele está vivo? Não está? E aí as coisas foram se organizando. Mas e essa dúvida foi, de certa forma, muito, muito interessante, sabe? Que você entra tanto ali. Quando você coloca, será que se, enfim, você levanta algumas questões sobre, será que eu faço isso como você faria? Enfim, é só uma sensação no meio do filme. Queridas, muitíssimo obrigada pela participação de vocês. Queria dizer que quem quiser acompanhar a programação, ela pode ser consultada no site mixbrasil.org.br. E, enfim, boa sessão para todos e até a próxima.